Então, pessoal, para finalizar o nosso capítulo sobre aplicações das leis de Newton, nós vamos encerrar falando sobre a resistência de um fluido, né, ao deslocamento, né, de um corpo, e a questão da velocidade terminal, né. Todo o corpo que se move em um fluido, né, seja o ar, a água, um óleo, né, ele tem que afastar esse fluido do seu caminho, né. E pela terceira lei de Newton, esse fluido exerce uma força, né, contrária a esse afastamento, né, dessa massa de fluido. Essa resistência do fluido, né, ela tem sempre a mesma direção, né, e porém sentido contrário à velocidade de deslocamento do corpo. Para baixas velocidades, o módulo dessa força é dado aqui por essa expressão. A força é K, né, em que K é um fator, né, que depende da forma do corpo, de propriedades do fluido, e V é a velocidade de deslocamento do corpo. Quando o movimento ocorre no ar, né, como por exemplo uma bola de tênis lançado, ou para velocidades maiores, a força deixa de ser proporcional à velocidade e passa a ser proporcional à velocidade ao quadrado. Tá joia? Então, para grandes velocidades, né, em fluidos como o ar, a velocidade deixa de ser proporcional à velocidade e passa a ser proporcional à velocidade ao quadrado. E deixa de chamar, né, de resistência do fluido e passa a se chamar arraste, né, arraste do ar, uma força de arraste. A força de arraste, né, ela é dada pela expressão F igual a D, né, que depende das propriedades do fluido, né, e das dimensões do peso do corpo e a densidade do ar, e é proporcional à velocidade ao quadrado. Alguns exemplos são aviões, gotas de chuva, um ciclista, né, quando está sob a ação do arraste do ar. Quando uma pessoa, por exemplo, ela começa a cair, né, por exemplo, um salto de paraquedas, como está ilustrado aqui, a sua velocidade inicial é igual a zero, tá joia? E a resistência do ar é nula. À medida que a sua velocidade aumenta, vai chegar uma situação, né? Desculpe pelo né. Vai chegar numa situação em que a resultante das forças vai ser igual a zero, ou seja, o peso da pessoa que vai estar apontando para baixo vai se cancelar com a resistência do ar, né, com a força de arraste. Então, esse corpo ele vai entrar em equilíbrio, né? A resultante das forças que estão atuando sobre esse corpo vai ser igual a zero, e esse corpo vai descer com uma velocidade constante ou uma velocidade terminal, né? Se nós fizermos esse cálculo, então a resultante das forças vai ser a força-peso para baixo, na direção do movimento, menos, né, a força de arraste contra o movimento, menos dv ao quadrado. Então a gente vai escolher um sistema por sentido positivo, y para baixo, né? Isso vai ter que ser igual a zero, porque esse corpo vai estar em equilíbrio. Se nós isolarmos aqui v, né, nós temos a velocidade terminal, isso é raiz quadrada, né, do peso dividido pela essa constante d, né, que é a constante que depende da forma, do tamanho do corpo e da resistência do ar. Nós podemos fazer a mesma expressão, né, para baixas velocidades. Então, para baixas velocidades, né, nós temos que a resultante das forças na direção y vai ser massa vezes aceleração da gravidade menos a constante de proporcionalidade ali é o k vezes v, né? E aí, se a resultante das forças é igual a zero, então, por exemplo, se nós temos o peso do corpo descendo, por exemplo, num fluido denso, um óleo viscoso, para baixo, e temos uma força de resistência para cima. Se essas duas forças são iguais, né, elas se cancelam, eu tenho que a resultante das forças é igual a zero, então eu tenho a primeira lei de Newton. E aí disso eu consigo isolar a velocidade, e a velocidade ela é proporcional ao peso, a velocidade terminal é proporcional ao peso
dividido pela constante, que vai depender do fluido que o corpo está se deslocando. Então tem essas duas expressões aí para velocidades terminais, né? Para pequenas velocidades e para grandes velocidades. Então vamos fazer um exemplo. Para um corpo humano caindo no ar em posição horizontal. Então o corpo humano está caindo na horizontal. Então vou desenhar aqui um corpo humano saltando aqui no paraquedas, caindo na horizontal. O valor da constante D é aproximadamente 0,25 kg por metro. Considerando, né, um paraquedista leve, com uma massa de 50 kg, 50,0 kg, acha a velocidade terminal. Então ele vai ter o peso aqui para baixo, né, e uma força para cima de resistência, né, a força de arraste. Então, se eu aplicar a segunda lei de Newton, né, a primeira lei de Newton, resultante das forças na direção y é igual a zero, quais forças eu tenho? Eu tenho a força peso para baixo, eu vou adotar todo mundo que está para baixo como positivo, apontando para baixo. Então eu tenho a força peso, massa vezes a aceleração da gravidade, menos essa força de arraste, que é dv ao quadrado. Isso aqui é igual a zero, então eu tenho que a velocidade vai ser igual a raiz quadrada, né, do peso dividido pela constante d. Isso vai ser igual, né, o peso é de 50 kg vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, então é massa vezes aceleração, dividido pela constante d, que é de 0,25 kg dividido por metro. Posso cortar esse quilograma com esse quilograma, esse metro vai subir aqui quadrado, então metro quadrado por segundo quadrado, a resposta vai dar em metros por segundo. Então 50 kg vezes 9,8 metros por segundo, 490 dividido por 0,25, vai dar 1960, tirando a raiz quadrada disso, vai dar aproximadamente, a velocidade é aproximadamente 44,3 metros por segundo. É uma velocidade bem grande, né? Vamos passar isso aqui para quilômetro por hora. Se eu multiplico isso aqui vezes 3,6, isso dá 100, deixa eu escrever aqui em cima, isso vai dar 159,4. 159,4 quilômetros por hora. É realmente uma velocidade gigante. Para uma pessoa de 50 kg de massa relativamente pequena. Dando sequência, vamos falar um pouquinho sobre dinâmica do movimento circular, né? Lá no movimento circular, a gente viu que a aceleração radial, né, do movimento circular uniforme, ela é dada pela velocidade tangente ao quadrado dividido pelo raio, né? Então, se o corpo está em movimento circular, né, a resultante das forças vai ser uma força radial, né, que vai ser igual a massa vezes a aceleração radial. Ou seja, isso vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E com isso nós podemos fazer alguns exemplos. Um carro está fazendo uma curva plana, né, ao longo de uma horizontal de raio R. Então tem um carro, né, fazendo uma curva. Essa curva ela está ao longo de um plano, né, ela não tem inclinação para dentro. Se o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a estrada é igual a μe, então a curva tem raio R e o coeficiente de atrito estático, μe. Qual é a velocidade máxima com a qual o carro pode completar a curva sem deslizar? E considere a estrada horizontal. Então, o carro vai estar aqui ao longo da curva, certo? Vai existir uma força para dentro, né, da curva, que é a força de atrito com os pneus. Então, resultante aqui das forças, né, perpendicular ao movimento vai ser igual a massa
vezes a aceleração, essa aceleração para dentro, né, perpendicular ao movimento. Qual força que é essa? É a força de atrito. Então vai ser uma força de atrito estática. Isso vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Eu estou interessado nessa velocidade, mas essa força de atrito eu ainda posso abrir ela como sendo a normal, né, vezes o coeficiente de atrito estático. Isso vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Agora vamos desenhar o carro em outro formato, né? Agora eu sou sobre o plano, tá certo? Existe, o carro se desloca nessa direção, né, para frente, com velocidade. Existe uma força aqui, ó, perpendicular, que é a força de atrito estático. Esse carro, ele tem peso, né, e tem a normal. Essa velocidade aqui está meio mal representada, essa velocidade está como se fosse aqui, perpendicular ao peso e a normal também. Então, se nós considerarmos aqui no eixo Y, né, fazendo aqui um cantinho, para ficar mais fácil, resultante das forças no eixo Y vai ser igual a zero, porque não existe nenhum movimento no eixo Y. Quais forças eu tenho no eixo Y? Eu tenho a normal menos o peso, isso é igual a zero, então a normal é igual ao peso, que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Tá? Então eu posso substituir essa normal, aqui são os módulos, né? Então o módulo da normal pela massa vezes a aceleração da gravidade vezes o coeficiente de atrito estático, isso é mv2 dividido por r. Eu posso dividir ambos os lados pela massa e aí vai ficar igual a 1 em ambos os lados. Eu posso passar esse r multiplicando, então eu tenho que a velocidade ela vai ser a raiz quadrada, né, da aceleração da gravidade vezes o coeficiente de atrito estático vezes o raio da curva. Né? Então essa vai ser a nossa solução. Dando sequência, temos outro exemplo. Né? Para um carro se deslocando a uma certa velocidade, é possível inclinar o plano da curva em um ângulo exato para que não seja necessário absolutamente nenhum atrito, para manter o raio da curva do carro. Nesse caso, o carro pode completar a curva sem deslizar, mesmo sobre pista de gelo. Para a curva do exemplo anterior, qual deve ser o ângulo de inclinação lateral? Então, vamos lá. Agora, né, ao longo da curva, meu carro está aqui, certo? Vai existir uma força radial aqui, para o centro. Essa força radial a gente vai entender ela aqui, ó. Essa curva ela é inclinada para dentro, tá certo? Por um ângulo θ, certo? E o carro está aqui, ó, fazendo a curva. O carro vai ter uma força peso, certo? Uma força normal. E a força peso eu vou poder decompô-la, né, em componente x. Então aqui vai ser o peso na direção x e na componente y, peso na direção y. Aqui esse triângulo aqui que é formado, ele é igual a esse daqui, ó, é um triângulo equivalente. Então aqui também vale θ. Então, qual que vai ser a força radial, né, que vai manter o carro na curva? O peso na direção x. Então, eu tenho que a força radial vai ser igual a mv ao quadrado sobre r. Né? Quem que é a força radial? É o peso, massa vezes a aceleração da gravidade, vezes o seno de θ. Isso vai ser igual a mv ao quadrado dividido por r. Eu posso dividir ambos os lados por m, certo? E aí ele quer saber, para a curva do exemplo anterior, qual deve ser o ângulo de inclinação. Então eu quero saber qual que é o ângulo para eu poder passar com essa velocidade v. Né? Então eu tenho que seno
de θ vai ser igual a v ao quadrado dividido por r vezes g, né? O θ vai ser o arco seno de v ao quadrado dividido por r vezes g. Então, esse é o ângulo que eu devo inclinar a curva para passar na velocidade, né? Com um certo raio e aceleração da gravidade local. Pessoal, então é isso. Muito obrigado e até a próxima aula.